Meu nome é Naila Maciel e eu sou orientada pelo professor Paulo Godoy. O trabalho que vim apresentar versa sobre o perfil de indivíduos com insônia comórbida, a apneia do sono, comparado ao perfil de indivíduos exclusivamente com insônia e exclusivamente com apneia do sono. Esse material, ele foi dividido em contextualização do tema, objetivo, método, conclusões e referências. Primeiro, contextualização do tema. A importância desses distúrbios se respalda no fato de que a insônia e a apneia obstrutiva do sono, AOS, são os distúrbios do sono mais prevalentes na população em geral. O estudo de Tufik estimou a prevalência de apneia do sono em 32,8% da população na cidade de São Paulo, no ano de 2010. Castro, por sua vez, estimou em 32% a prevalência de insônia nessa mesma cidade. Em relação a estudos epidemiológicos prévios, a presença de sintomas relacionados à insônia aumentou consideravelmente nas últimas décadas. A insônia é definida pela dificuldade em iniciar e ou manter o sono e ou despertar algumas horas antes do desejado, associada à insatisfação com a duração ou qualidade de sono e prejuízo diurno. Segundo critérios da ICSD-3, deve ocorrer ao menos 3 vezes por semana nos últimos 3 meses para que seja definida como um distúrbio crônico. Em relação à apneia obstrutiva do sono, seriam apneias obstrutivas, hipopneias e ou despertares relacionados ao esforço respiratório causados por colapso repetitivo das vias aéreas superiores durante o sono. A associação entre essas duas desordens no mesmo indivíduo é denominada insônia comórbida junto com a apneia do sono, COMISA. Mesmo a insônia e a apneia do sono sendo tão frequentes, pouco se estudou sobre a associação entre esses distúrbios no mesmo indivíduo, COMISA, principalmente na população brasileira. Assim, a investigação no perfil desses pacientes com COMISA, insônia e AOS é relevante no sentido de identificar particularidades de cada um desses distúrbios, assim como elementos que sejam comuns ou favoreçam a evolução de um distúrbio para outro. O objetivo desse estudo é avaliar o perfil de indivíduos com insônia comórbida, a apneia do sono, e comparar com o perfil de indivíduos somente com insônia e somente com apneia do sono, provenientes de diferentes ambulatórios de especialidades clínicas e cirúrgicas. Agora, em relação ao método, trata-se de um estudo prospectivo com delineamento transversal em andamento. A amostra está sendo composta de pacientes com queixas de distúrbio do sono provenientes de ambulatórios de diferentes especialidades clínicas e cirúrgicas e encaminhados ao ambulatório de medicina do sono do Hospital Universitário Gafrey Guinle, EBSER. As seguintes informações estão sendo coletadas: história clínica e exame físico, coletados através de protocolo que incluirá os seguintes dados: nome, prontuário, sexo, idade, profissão, turno de trabalho, número de refeições diárias, tempo de escolaridade, renda familiar, local de residência, doenças prévias, incluindo ansiedade, depressão e dor crônica, diagnosticados por médico, cirurgias prévias, medicações em uso, peso, altura, índice de massa corpórea, IMC, circunferência cervical, circunferência abdominal da cintura, circunferência da panturrilha, pressão arterial sistólica e diastólica. Também, os seguintes questionários: índice de gravidade de insônia, escala de sonolência diurna de Epworth, mini exame do estado mental, inventário de depressão de Beck e inventário de ansiedade de Beck. Também, exames laboratoriais que incluem hemograma, dosagem sérica de glicose, creatinina, colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol, triglicerídeos, ácido úrico e proteína C reativa. Por fim, polissonografia basal em laboratório, PSG tipo 1, havendo a verificação do grau da AOS, saturação de oxigênio mínima, índice de dessaturação, índice de apneia, hipopneia e apneia mais hipopneia, despertares, índice de despertares, tempo de vigília, porcentagem sono REM, tempo e porcentagem NREM1,
tempo e porcentagem NREM2, tempo e porcentagem NREM3, tempo total do sono, tipo de apneias, obstrutiva, central, mista e hipopneia, e distúrbios respiratórios por posição, dorsal, ventral, direita, esquerda, além do tempo acordado após o início do sono. A polissonografia tipo 1 é realizada no Laboratório do Sono da Unirio, o LabSono Unirio. O período de coleta dos dados teve início em maio de 2022 e vai ter o término previsto em maio de 2024. Está incluído no estudo todos os pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, com quaisquer queixas de distúrbios do sono para diagnóstico provenientes de ambulatórios clínicos ou cirúrgicos do HUGG-EBSER ou de ambulatórios clínicos ou cirúrgicos de outras instituições encaminhadas ao ambulatório de medicina do sono do HUGG-EBSER. Os pacientes excluídos do estudo são aqueles incapacitados de compreender e responder às perguntas formuladas pelo examinador ou que não tenham o auxílio de terceiros para fornecer as informações necessárias para o estudo. Também são excluídos aqueles que já têm o diagnóstico prévio de comisa, insônia ou AOS. Os critérios para o diagnóstico de comisa, insônia e AOS estão definidos pela terceira edição da ICSD. A realização da polissonografia tipo 1, junto às definições da ICSD-3, permitirá distinguir os pacientes somente com AOS, os pacientes somente com insônia e aqueles com ambos. A AOS leve, moderada e grave será graduada conforme a definição da ICSD-3. Os dados serão analisados no Laboratório do Sono da Unirio, com previsão de início para uma análise parcial dos dados a partir de setembro ou outubro de 2022, a depender do número de pacientes incluídos. Para a análise, após o diagnóstico, os pacientes serão categorizados em 3 grupos: grupo Comisa, indivíduos com insônia e AOS, grupo Insônia, indivíduos apenas com insônia, e grupo AOS, indivíduos apenas com AOS. Os indivíduos serão ainda estratificados por sexo, masculino e feminino, e faixa etária, 18 a 30 anos, 30 a 59 anos, e maior ou igual a 60 anos. A amostra estimada para o estudo é de 400 indivíduos, da seguinte forma: 150 indivíduos no grupo Comisa, 100 indivíduos no grupo Insônia e 150 indivíduos no grupo AOS. O motivo de maior número de indivíduos nos grupos Comisa e AOS é devido à estratificação desses indivíduos em AOS leve, moderada e grave. As estatísticas descritivas serão geradas com o programa R e apresentadas como absolutas ou frequentes em percentual, média associada a desvio padrão ou como mediana quando apropriado. Serão calculados os valores de P na análise exploratória para as características como sexo, idade, profissão, turno de trabalho, número de refeições diárias, tempo de escolaridade, renda familiar, local de residência, doenças prévias, cirurgias prévias, medicações em uso, peso, altura, índice de massa corpórea, IMC, circunferência cervical, abdominal, da panturrilha, pressão arterial sistólica e diastólica. E esses resultados serão associados à chance baixa, moderada ou alta para comisa, insônia e AOS. Esses cálculos serão realizados utilizando-se métodos para comparação e análise do grau de associação, de acordo com a distribuição das variáveis. Esse projeto ele encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do HUGG-EBSER, e a hipótese é a de que a prevalência de comisa seja relevante na amostra pesquisada e que o perfil desses pacientes se distingua em relação ao grupo de pacientes apenas com insônia e AOS. Em princípio, a comisa aumentaria a associação com outras doenças e comorbidades, especialmente as doenças cardiovasculares, e agravaria a cognição desses pacientes. Ainda não há resultados para serem analisados, pois, como citado, o estudo iniciou a captação de pacientes em maio do corrente ano, e a fase atual é de coleta de dados. Conclusões: a insônia e a AOS são os distúrbios do sono mais estudados e frequentes. A associação entre esses distúrbios no mesmo indivíduo, a comisa, ainda é uma área pouco explorada pelas pesquisas. Assim, a relevância do projeto ampara-se nas lacunas ainda existentes na literatura e especialmente nacional.
O registro da prevalência é algo importante para compreender a relevância nesses grupos específicos de indivíduos, quando considera-se todos os pacientes que são encaminhados ou que procuram os ambulatórios de medicina do sono. A avaliação do perfil desses pacientes poderá esclarecer melhor prováveis fatores de risco e variáveis que se associem mais a um grupo do que a outro, ou sejam comuns nos pacientes com esses distúrbios do sono. Essas são as referências bibliográficas utilizadas. Obrigada!